Bom, a gente viu na outra aula um pouco sobre fertilidade do solo. A gente viu que o solo ele passa a receber mais folhas das árvores e com isso ele vai aumentando a sua fertilidade. Bom, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o efeito das árvores sobre as forrageiras. As árvores elas têm uma influência muito grande sobre as forrageiras que estão abaixo delas ou que estão nas laterais, né? Primeiro, em pastagens arborizadas, existe uma modificação da fertilidade pela chegada de folhas, de raízes dessas árvores. Então, uma raiz, quando ela deixa de ter atividade, ela morre e aquela raiz ela é matéria orgânica que também vai se decomposta e que vai permanecer no solo. Com isso, vai aumentar a fertilidade. Uma outra questão muito importante são as folhas que caem das árvores. Cada folha que cai é uma colaboração, poderíamos dizer que é um punhado de adubo que vai chegando ao solo. É claro que para isso ela vai ter que ser decomposta e os micro-organismos vão ter que trazer esse material para ser incorporado ao solo. Então é um processo que pode ser rápido, pode ser também lento, dependendo muito da temperatura, da umidade, e aí vai tendo esses componentes fazendo com que seja acelerado ou não esse processo. Uma das questões importantes também é a disponibilidade do nitrogênio que existe na matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica ela tem várias substâncias, mas uma das principais, ou a principal, para a planta ou para a fertilidade do solo é o nitrogênio. É o nitrogênio que vai ser levado através da fixação simbiótica pela leguminosa, pela árvore e solo, ou pode ser também através da matéria orgânica no geral. A matéria orgânica sempre tem moléculas que tem dentro dessas moléculas o nitrogênio. E a planta, quando vai se desenvolvendo para formar as proteínas da sua própria planta, da sua formação plástica, né, de células e folhas no geral, ela precisa do nitrogênio para ligações peptídicas que vão ligando os aminoácidos e formando as proteínas. Então, existe o efeito também em relação às forrageiras, um efeito da recepção ou do recebimento de luz, que pode ser a luz, quando a gente fala de luz, estamos falando da luz do sol, que pode ser direta ou indiretamente. Então, essa luz ela vai interferir diretamente na forrageira quando ela tem uma árvore, uma copa de árvore, que pode estar em cima, exatamente em cima da forragem, ou pode ser ela aqui, a forragem lateral, em certo momento do dia, a luz que estaria inclinada, ela vai impedir a passagem dessa luz direto para a forrageira. Então, nesse momento que há um impedimento da passagem de luz, há também um impedimento da realização da fotossíntese de forma plena, né? Ela pode até acontecer por alta temperatura, reflexo de luz, mas não diretamente com a luz. E com isso há uma diminuição do fornecimento de luz e uma diminuição da realização da fotossíntese. Bom, uma outra questão é a competição por água e nutrientes. Ou seja, a árvore, ela está competindo, as suas raízes estão competindo dentro do solo com a forrageira. A forrageira precisa de água, precisa de nutrientes do solo e a árvore também. Então, as duas competem. Mas existe, na agricultura, né, a gente chama também um outro ponto que não é muito estudado, não é muito divulgado, mas existe o companheirismo entre as plantas, né? Então, plantas companheiras. Então, normalmente, uma leguminosa e uma gramínea, elas são companheiras. Uma libera mais nutrientes, uma fixa nitrogênio, como é a leguminosa, e a outra absorve mais. Mas aí as gramíneas, elas têm também simbiose com fungos, elas liberam substâncias, serosidade, elas armazenam nutrientes, e com isso pode acontecer uma troca de substâncias entre uma e outra. A gente não tem estudos mais apurados da relação real que existe entre as plantas, entre as raízes. A gente sempre vê como competição,
Mas existe, até para a agricultura sintrópica, uma teoria diferente. O sintropismo, existe uma ligação entre as plantas, principalmente entre árvores, arbustos, fungos, bactérias. Então, para a sintropia, existe uma mistura, né, uma interligação entre todos esses, e aí, com isso, há o favorecimento de substâncias, de fornecimento de substâncias, de liberação de substâncias de uma planta para outra que vai ajudando. Além de que os fungos também passam a ajudar, né, ou fazer simbiose com as plantas que não são leguminosas, como as gramíneas e outras espécies. E aí, esses fungos, ora eles retiram nutrientes das raízes, como também podem levar nutrientes para as raízes. E aí nós temos alguns fungos que sobrevivem dentro do tecido vegetal, tanto nas árvores como nos arbustos, né? Então, esses fungos, eles sobrevivem dentro das plantas, através de simbiose, eles estão produzindo algumas substâncias, e as plantas também liberam para eles nutrientes. Normalmente é carboidrato, na forma de açúcar, para eles sobreviver, e eles dão em troca algumas substâncias que as plantas precisam. Muitas vezes são substâncias tóxicas ou estranhas que vão servir como proteção da planta contra insetos, para repelir insetos, para matar até insetos. Então, com isso, há uma troca, uma simbiose entre fungos e plantas muito estreitas. Essa relação, ela tem sido estudada, é um dos estudos assim, mais modernos da biotecnologia, né, que são os fungos que estão presentes nos tecidos vegetais. Bom, nós temos também a redução da luminosidade disponível para as forrageiras pode ser prejudicial ou favorável, dependendo de sua intensidade e das outras condições, como nível de nitrogênio no solo, tolerância das forrageiras ao sombreamento, características das espécies arbóreas e manejo da pastagem. Algumas forragens, elas estão adaptadas a esse sombreamento, elas conseguem sobreviver com uma temperatura menor, inclusive isso pode favorecer elas com um pouco de sombreamento, por diminuir a temperatura, a intensidade da luz, e outras forrageiras, elas têm dificuldade em sobreviver na sombra, né? Então, existem aquelas mais adaptadas, e essas adaptadas é que a gente tem que buscar para trabalhar, né, produzir em regiões que tenham árvores, e a gente precisa produzir animal. Então, se o animal vai ser criado naquela região e a gente precisa de alimentação forrageira, de suplemento forrageiro, a gente precisa ver quais são as plantas que são adaptadas. Bom, uma outra questão são níveis de sombreamento, né? Tem árvores que têm uma copa muito densa, muito fechada, e não deixa passar nada. E poderíamos dizer aí do sertão, o juazeiro, por exemplo, tem uma copa bem densa, bem fechada, embaixo dele é uma sombra completa, né? Então, nesses casos, pouquíssimas forrageiras se adaptam a esse tipo de árvore. O ficus também tem várias plantas que são completamente fechadas. E tem outras plantas que deixam passar uma luminosidade, tem umas folhas mais esparsas, né? A gente tem, por exemplo, essa árvore, poderia dar exemplo, o angico, acho que todos conhecem o angico, a algaroba, né? Então, são plantas que são folhinhas pequenas, que deixam passar a luminosidade tranquilamente. Então, mesmo estando a forrageira abaixo dessas árvores, elas ainda estarão recebendo uma quantidade muito grande de iluminação, e que essa iluminação vai favorecer ainda o desenvolvimento, né, o desenvolvimento pela realização normal, natural da fotossíntese. Então, alguns trabalhos são desenvolvidos, como esse aqui de Wrong e Wilson, Erickson, Whitney, Sarah McCune e Etali, Castro Etali, etc., onde eles estudaram exatamente a competição em relação ao sombreamento por ausência no caso, essa competição por água, nutriente, e assim eles tiveram alguns resultados, como o nível de sombreamento favoreceu o crescimento
das gramíneas, que variou de 40% a 60% de transmissão de luz em relação a áreas sem sombra, e na maioria dos casos esteve associado ao aumento da concentração de nitrogênio nas plantas, indicando maior disponibilidade desse elemento no solo. Ou seja, o sombreamento ele prejudica o desenvolvimento, mas em contrapartida a planta para se defender, ou para se promover frente às demais, e também interessante para a alimentação animal, ela aumenta o seu nível de nitrogênio, com isso aumenta a palatabilidade. Então, mesmo estando uma plantinha menor, mais feinha do que aquela que está no solo, ela pode ter uma quantidade de nitrogênio maior que vai chamar mais atenção do animal e vai dar um resultado equiparado àquela que está no solo. Algumas espécies de gramíneas, elas crescem naturalmente, né? Mesmo estando meio sombreado, aí vai depender muito da copa da planta, né? Da copa da árvore, se ela tem um fuste, né? Uma cobertura completamente fechado, a gente vai ter menos entrada de água, de luz solar, menos entrada de água também, quando há chuva, e com isso vai diminuir a possibilidade de desenvolvimento natural da forrageira que está abaixo. Então, a transmissão, né, de luz disponível para a pastagem será obtida alterando-se a densidade das árvores. Se eu quero que seja, que tenha uma entrada de árvore mais intensa, mesmo estando com árvore, eu tenho que espaçar mais essas árvores, deixar uma distância maior, para que a iluminação em momentos do dia, né, que o sol está mais baixo, ou de manhã ou de tarde, ele pelas laterais consiga entrar embaixo das árvores também, fazendo com que as plantas, pelo menos em alguns momentos, essas pastagens elas recebam luz. Se eu coloco muito junto e cubro completamente o terreno, né, de árvore, eu não vou deixar espaço para a penetração da luz, e com isso a gente vai ter uma diminuição completa da insolação na parte inferior, e dificilmente as gramíneas, principalmente, vão poder se desenvolver com alto nível de sombreamento. Então, o sombreamento ele tem que ser planejado e ele tem que ser adequado para que todas as plantas, mesmo estando embaixo da árvore, elas recebam, em alguns momentos do dia, um pouco de luz para desenvolver a fotossíntese. Então, a fotossíntese ela vai ser realizada, ela vai continuar, mas de forma um pouco prejudicada, digamos, né, por uma certa porcentagem de interferência da copa das árvores. Essa interferência da copa das árvores, ela vai ter interferência também em todo o microclima criado abaixo ali das árvores, o que a gente chama de subbosque, né? Então, abaixo daquele bosque, daquela relva de árvore, a gente vai ter um outro microclima com a temperatura diferente daquela que está em cima da árvore ou fora da copa das árvores. Então, esse microclima, promovido por esse subbosque, ele vai interferir exatamente naquele desenvolvimento do que está ali abaixo. Então, já que a gente sabe disso, que vai ter uma mudança de clima, então a gente tem que olhar se vai ser positivo ou negativo, né? Se for muito baixa a temperatura, se não tiver entrada de água, a gente pode ter um prejuízo, no geral, para o desenvolvimento das forrageiras. Então, o efeito benéfico do sombreamento sobre o crescimento de forrageiras foram observados também em experimentos nos quais a sombra era fornecida por árvores. Neste caso, ao efeito da sombra sobre o crescimento das forrageiras, deve-se acrescentar ou da biomassa das árvores, que pode contribuir com nutrientes para o sistema do solo pastagem, ou seja, um dos benefícios para que às vezes a gente consiga observar alguns resultados positivos em termos de crescimento das pastagens, principalmente a queda de folhas, que vai contribuir no aumento da fertilidade do solo, no aumento de minhocas, na diminuição da temperatura quando o clima é muito quente, como no sertão, né? O clima é tão quente que estiver ali em pleno sol pode ser queimado, e quando está embaixo da árvore, ele tem um raleamento dessa alta temperatura, é como se fosse um telado ali em cima que vai diminuir, e com isso vai ter luz, mas não tão intenso que venha a fazer com que a planta resseque rapidamente. Então, esse aumento de umidade e
a existência de alguns micro-organismos por causa dessa umidade faz com que a fertilidade do solo venha a promover melhor o desenvolvimento das plantas forrageiras abaixo das árvores. Bom, um dos pontos que a gente observa também nos solos, né, que estão cobertos é a deficiência de nitrogênio no solo, no geral. Wilde e outros autores de 93 concluíram que o efeito do sombreamento, aumentando a disponibilidade de nitrogênio para as forrageiras, somente se torna significativo em situações em que existe deficiência desse elemento no solo da pastagem. Ou seja, se o solo tem uma quantidade de nitrogênio normal, essa utilização, esse aumento de nitrogênio pelas árvores, ele não vai ser tão significativo, vai aumentar, mas não tem tanta interferência. Mas daqueles solos que são muito pobres em nitrogênio, como são praticamente todos os solos do sertão, são pobres em nitrogênio e em fósforo, porque o solo não tem matéria orgânica, e para ter fósforo e nitrogênio, a gente precisa ter um alto teor de matéria orgânica. Então, nesses casos, principalmente no sertão, as plantas da caatinga, por exemplo, toda aquela folha que cai e durante o inverno que é incorporada ao solo, ela é muito benéfica no aumento de nitrogênio no solo. Então, o nitrogênio ele vai aumentar pela presença de folhas, de resto de cultura que fiquem no solo de um ano para o outro, que vai aumentando, né? Então, o sombreamento não estimularia a absorção do nutriente, podendo até prejudicar a resposta das forrageiras ao nitrogênio aplicado com fertilizantes. Por que isso? Porque no momento que cai a folha, se a gente tem uma quantidade de adubo aplicado, a gente vai ter alto teor de nitrogênio, e as bactérias, como já falei anteriormente, as bactérias que vão digerir, que vão mineralizar essas folhas, que vão quebrar, né, suas estruturas, elas vão precisar de energia, vão precisar de proteína e vão precisar do nitrogênio que a gente aplicou. Então, nesse caso, se o solo é muito pobre em nitrogênio, o nitrogênio, quando é aplicado e tem bastante material para ser decomposto, as bactérias vão acabar utilizando o nitrogênio que foi aplicado como adubo para ser a energia delas para poder trabalhar o material que vai caindo das árvores, o resto de raiz, palhada e tudo mais. Nesse momento, né, somente nesse momento, quando as bactérias estão trabalhando nessa decomposição, elas, nesse caso, se a gente observar, o aumento do nitrogênio vai ser prejudicial ao solo, porque ela vai usar todo o nitrogênio que tiver disponível para fazer essa decomposição. Mas, passado esse processo, toda essa decomposição vai ser benéfico porque vai ser adicionada ao solo. Bom, em um outro trabalho conduzido por Havai, Erickson e Whitney, em 1981, verificaram que a sombra estimulou o crescimento e a absorção de nitrogênio em gramíneas tropicais na ausência da adubação nitrogenada, não se manifestando o mesmo efeito quando foi aplicado o correspondente a 365 kg por hectare de nitrogênio. Ou seja, a gente não observou nenhuma benesse, né, no crescimento, ou não estimulou o crescimento e a absorção de nitrogênio nas gramíneas por causa da aplicação de adubo, exatamente porque o solo ele é fraco em nitrogênio, e aí as bactérias precisam de muito nitrogênio, e aí vão utilizar o nitrogênio aplicado para fazer esse trabalho de decomposição, de mineralização do material que é adicionado pelas árvores e pelo resto de palhada, ou leiteira, né? Aquela parte que fica seca, ressecada do capim, que vai morrendo na parte mais de baixo e aí, da pastagem, e aí esse material vai sendo utilizado pelas bactérias, mas se utilizando do nitrogênio que foi aplicado, esses 365 kg de nitrogênio por hectare, eles vão servir mais para as bactérias inicialmente do que para a própria planta. Bom, continuando, alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, a tolerância das forrageiras ao sombreamento. As forrageiras, elas nem todas, como a gente falou no início, nem todas as forrageiras, elas
são tolerantes ao sombreamento. Umas são mais adaptadas, outras menos adaptadas, né? Então, a tolerância das forrageiras ao sombreamento é outra condição essencial para se obter os benefícios e potenciais de arborização de pastagens cultivadas. Como a tolerância ao sombreamento difere entre espécies de gramíneas e leguminosas, é necessário se conhecer como diferentes forrageiras reagem em condições de luminosidade reduzida. Nem todas as gramíneas vão ter um bom desenvolvimento, nem também leguminosas. Quando a gente fala em gramíneas e leguminosas, a gente pode pensar também pequenas leguminosas que a gente tem na pastagem nativa ou mesmo introduzidas, como a conhã, por exemplo, como o capim, aliás, como a planta guandu, como a glericídia. Então, são plantas que são subarbustivas ou são arbóreas, dependendo do que a gente tenha. A gente tem várias leguminosas também na caatinga, no agreste, na zona da mata. Então, essas leguminosas, elas têm também uma contribuição muito grande em relação à pastagem. Então, mas aí, normalmente essas plantas, as gramíneas principalmente, elas têm na sua evolução uma necessidade muito grande de iluminação, né? Principalmente porque elas são C4, elas precisam de uma quantidade grande de sol, de alta temperatura, para que elas tenham o máximo de desenvolvimento. E aí, quando você cesseia, diminui a quantidade de insolação, é claro que ela vai ter uma diminuição também na produtividade. Bom, continuando, a tolerância comparativa de gramíneas e leguminosas forrageiras tropicais à sombra, com base na literatura disponível, é resumida na tabela 3.3 e 4, que a gente vai ver mais na frente. Entre as espécies de gramíneas de tolerância média, estão algumas das forrageiras mais utilizadas para a formação de pastagens no Brasil e outras regiões subtropicais. Aí aqui é a tabela 3, tá certo? Nós temos, em relação à tolerância, nós temos alta tolerância, média tolerância e baixa tolerância, ou seja, aquelas que têm alta que realmente consegue se desenvolver embaixo de árvores. Aí nós temos aqui Oxylomus compressus, que é o paspalo dilato. A gente não trabalha com esse capim aqui, é um capim mais da região regiões mais frias. Aí temos o Pantanal, Mato Grosso, para eles trabalham bastante com paspalo, São Paulo também. Paspalo conjugato, sul da Bahia, algumas propriedades também trabalham com paspalo, mas a gente aqui não trabalha muito. Então, o paspalo conjugato, que também é do grupo Pânico Máximo. Esse Pânico Máximo, a gente tem alguns capins que se dão bem aqui no Nordeste, né? Mas são capins de torceira, e aí a gente tem algumas espécies que são utilizadas, mas que não são muito resistentes ou adaptadas à sombra. Bom, de tolerância média, aí nós temos aqui alguns que a gente conhece bem, né? A Braquiária brisanta, Braquiária decumbens, que a gente usa bastante, tanto brisanta como decumbens a gente utiliza muito aqui, Braquiária umidícola e Hermatia altíssima, esse aqui eu nem conheço. Aí nós temos também as espécies, né? Braquiária umidícola, Setaria cephalata e Braquiária decumbens, Paspalo notato. Então, nós temos essas espécies aqui também, que a gente tem como sendo média. Significa o quê? Que se a gente espaça mais as árvores, a gente tem uma certa distância, a gente dá a possibilidade de que tenha sombreamento durante, principalmente o horário de meio-dia, né, de 11 até 1 da tarde, 2, mas durante a manhã e durante a tarde, essa iluminação inclinada, ela vai penetrar e aí vai dar uma certa insolação. Então, essas de média são plantas que a gente pode utilizar bastante aqui na nossa região. Brisanta, Braquiária brisanta até tem alguns exemplos, fotografia, tudo que a gente pode olhar. Baixa, Andropogum, que a gente praticamente não usa, mas é um capim, como o capim sempre verde, de torceira. Ele é muito interessante para o semiárido, porque ele não é exigente em solos férteis, a gente pode colocar ele no areial, é resistente, um pouco resistente à seca também. Braquiária mútuo, que a gente é de brejo, a gente praticamente no sertão não utiliza, mas para a zona da mata e agreste, região que
que é meio alagadiça, ele vai muito bem. O Digitaria decumbens, que é o nosso pangola, né? Capim pangola, ele é muito utilizado no agreste. Não sei se o Kelson aí ainda vê pangola. Kelson. Vejo, professor, vejo, mas não com tanta frequência. Porque o pangola tem sido substituído pelos braquiária no geral, né? Verdade, verdade. O brisanta Ô, e professor, o decumbens, oi. no meu cercado tem. Eu tô fazendo o feno dele. Agora o bicho Cara. tem um pelo da fera. Pense É, no pelo. e é muito Verdade, tem um suscetível à pelozinho. lagarta, né? Isso é um dos problemas. Lagarta e às vezes cigarrinha também ataca ele. Mas é Aham. isso. É um capim muito. Ele foi muito disseminado no Brasil na época de 60, 70 por aí. Era o principal capim brasileiro, assim, para pastagens de pisoteio. Todo mundo indicava o pangola, né? O Digitaria decumbens. Mas aí depois, com outros capins mais produtivos, como o sinodon e tudo mais, é o estrela africana, né? Aham. Então ele foi perdendo a sua importância. Mas aí é um capim muito bom. Assim, é parecido um pouco com o búfalo também, né, em termos de produtividade. Agora é um capim que é resistente a áreas alagadiças. Já o búfalo não, né? O búfalo é de seca mesmo. Aí temos também aqui o Sinodoplex tato. Esses aqui são os de baixa resistência à sombra, tá certo? Então são os capins que a gente não deve plantar quando a gente tiver árvore. E o Piniceto purpúreo, que é o elefante, que também não tem resistência. O elefante tem que ficar no sol mesmo, é sol e água, quer dizer, sol, água e solo fértil. Se não tiver solo fértil, adubo, esterco nele, né? Porque senão ele não produz, ele fica bem pequenininho. O Melis miniflora é aquele capinzinho de roça, de capim colchão, que a gente chama também capim molinho, certo? Então, são capins que têm pouca resistência a sombreamento. Então, a gente sabendo se vai usar área com árvore, a gente deve evitar esses capins, porque vai ter um resultado mais difícil. Eles podem servir para capineira, eles isolados lá, onde tem que ter muito sol mesmo. Continuando aqui, aí alta, nós temos o Arax pintoi. Esse Arax pintoi é o que chama grama amendoim, o capim amendoim. Centrosema também é outro macrocarpo, é o centrosema, né, geral, que não sei se vocês conhecem o centrosema, mas é um capim que também, não é um capim, é uma leguminosa, desculpe, é uma leguminosa que tem uma capacidade de resistência também no sertão, né? Agora, ela não a gente aqui não tem muita tradição de trabalhar com centrosema em plantios, ela dá nativamente, né? Aquelas vassourinhas que a gente tem, que não é a de botão, é a outra vassourinha. Tem vários tipos de centrosema. Nós temos, acho, centrosema nativo. E aí os desmódio a gente praticamente não tem aqui. Média, calapogônio. O calapogônio mucunoides é o que a gente chama de mucuna preta. O feijão de porco também é um calapogônio. Vocês conhecem ou não? É umas folhas bem grandes. Conheço não. Conheço Conheço não. não. Pronto, então vocês anotem aí para depois procurar na internet, vocês vão ver as folhas. Vocês conhecem, só não lembra dele. O Centrosema pubescens também vocês conhecem como a erva daninha. Puerária também, fazeloides, a gente conhece como erva daninha. Desmódio, também, alguns lugares dá como tipo erva daninha, mas é uma forrageira. E esse Neonotomia reiti, ele é um tipo de soja nativa, sabe? É um feijãozinho. Esses aqui, quase todos aqui são tipo um feijão, coloca rama e que dá um bocado de sementes. E baixa nós temos o estilosantes. O estilosantes que é fantástico, né, como forrageira, tem um alto teor de proteína. Esse estilosantes no Nordeste, nosso Nordeste todo, Agreste, Sertão, tem bastante espécie aliás, do gênero, né, estilosantes, mas de várias espécies que também podem ser utilizadas.
Não sei se vocês conhecem o capim chamado capim não, é uma leguminosa chamada ciratro. Conhece ou não? Não? Não, esse não. Então anote aí o nome. Vocês conhecem, dá muito aí no sertão, mas ninguém valoriza. Ele é uma leguminosa nativa. Ele dá, na verdade, aqui em Alagoas, aqui perto da minha casa, Marcel, tem um monte. Eu cheguei em Arapiraca, vejo, e chego em Santana, vejo, em Olho d'Água, em todo canto eu já vi. Então o estado inteiro tem ele. Como é o nome dele, professor? Ciratro com S. S-I-R-A-T-R-O. Pode pesquisar aí na internet e vocês vão ver. Quando vocês verem, eles dizem, eu conheço. Teve até uma aula de TPA que eu fui com os meninos lá naquele abatedouro de ovino de caprino, né? Lá em Santana, estava empestado de ciratro. Aí todo mundo conhece, mas não sabe o que é. Aquilo ali é uma leguminosa usada como forrageira no mundo todo. E ela dá como um praga aqui no Brasil. Falta a gente... o Sul eles já conhecem, né? Muita gente planta até ciratro, mas a gente não tem essa cultura de cultivar o ciratro, tá certo? O Nordeste é muito fraco. Que era uma coisa que eu queria muito, se tivesse condições aí em Santana, de a gente ainda fazer uma pesquisa. Eu comecei aqui em Maceió, mas não tive como desenvolver, porque eu consegui desenvolver a germinação dele, tudo direitinho, mas aí quando chega na fase de produção precisa de cuidado, né? Gente, mão de obra, essas coisas, espaço. Aí é mais complicado. Mas o ciratro, ele dá como erva daninha. Em tudo quanto é esgoto, praça daqui de Maceió, a gente encontra ciratro. Aí em Santana... Já vi, professor, aqui. Já Tem viu, muito né? aqui. Não tem muito? Pronto. Então é praticamente uma erva daninha que ninguém quer, mas isso aí é fantástico para alimentação de cabra, de ovino, de vaca, certo? E não precisa de adubação, ele, de tudo quanto é solo ele dá. Teve a germinação, que é no inverno, teve a germinação, ele vai embora. Quando chega o final do inverno, ele está com 50 centímetros, 70 de altura, dependendo da fertilidade do solo. Se você colocar um estercozinho nesse bicho, dá uma produção danada. Aí vocês que são aí do sertão e de Agreste, viu, Kelso, também, você puder pegar, fazer uma areazinha... Eu já vi aqui já dele, já. Já, né? Pronto. Aí isso aí vocês vão passando na estrada, vão pegando... As sementes deles são bem pequenininha, pretinha, são umas vagenzinhas fininhas, bem fininha. Aí vocês vão pegando, guarda isso, aí dentro de 15 dias, por aí vocês vão plantando e tal. E dá para você plantar em bandejas também, tá certo? Ele nasce muito bem em bandejas, pode deixar só na água uns dias para ele germinar. Quando botar a raizinha fora, você joga no solo. Então, essa planta, ela tem um potencial muito bom. Falta quem organize ela, né? Falta essa organização. Como eu não vou mais me aposentar, né? Aumentaram mais 5 anos, eu ia me aposentar esse ano. Aí botaram mais 5 anos aí em dezembro. Daqui 5 anos bota mais 5, já vai nesse negócio. Quem sabe aí para frente a gente possa fazer, né, Karina, uma pesquisa aí com o grupo Caatinga. O que está já se formando também, né? Mas é uma planta que a gente pode investigar, ela tá certo em vários substratos, o tempo dela de germinação, o tempo de floração, produção de matéria verde. A gente já fez isso com clitória alternata, né? Cunhã, em Santana ninguém conhecia. Então, quem tem Cunhã foi eu que levei. De Santana já dei para tanto aluno no mundo essa semente, e aí em alguns lugares a gente vê. Mas aí é o ciratro, todo mundo vê, mas não sabe o que é, acha que é uma erva daninha somente, mas é uma planta de um potencial muito grande. Vocês podem pegar na internet alguns artigos publicados já com ciratro, para ter uma ideia, tá certo? Então, continuando aqui, o capim-gordura, Melinis miniflora, foi considerado menos tolerante ao sombreamento que o Brachiara decumbens e uma subbossa eucalipto, sob vários espaçamentos, e menos tolerante do que o Brachiara brisanta e o decumbens, em subbosque de angico vermelho. E o Andropogon gaianus, cultivar planaltina, apresentou baixa tolerância ao sombreamento em um experimento feito em sombra artificial. Tá certo? São experimentos com essas plantas para ver a capacidade deles de desenvolvimento pleno sol e ensombreado, meia sombra. É outra pesquisa que é muito fácil de fazer, que a gente também pode trabalhar. Seria ótimo ali para a fazenda lá. Só não tem vigilância, mas é um trabalho que a gente pode fazer, se chama silvopastoril,
vendo fertilidade do solo, vendo desenvolvimento na sombra, plantio de árvores, essa parte, e ver os resultados, né? Em pastagens arborizadas, um aspecto muito importante é a qualidade da forragem sombreada, por influenciar diretamente a produção animal. Sobre esse assunto, vários estudos já foram conduzidos, havendo informações sobre o efeito do sombreamento na composição química da forragem, digestibilidade e consumo voluntário, ou seja, essa digestibilidade, principalmente, ela é influenciada pela sombra. Ele pode aumentar o consumo ou pode diminuir. Então, normalmente, quando as plantas estão sob sombreamento, principalmente as gramíneas, elas têm uma palatabilidade, um aumento de fibra, mas elas aumentam também a quantidade de nitrogênio. Com isso, dá uma regulada na palatabilidade. A digestibilidade depende da gramínea, né? Tem planta que estiola é crescer, assim. Já viram planta quando está na sombra, que ela dá uma esticada? Isso é chamado de estiolamento. Então, esse estiolamento, ele acontece quando não existe nenhum momento de insolação embaixo da árvore, mas quando há uma insolação embaixo da árvore, esse estiolamento não acontece, mas às vezes há uma diminuição na quantidade de taninos e tudo mais. Então, com isso, e aumento de nitrogênio, com isso, a palatabilidade aumenta e também a digestibilidade. As folhas ficam mais flácidas, mais finas e aumenta a digestibilidade. Se aumenta a digestibilidade, aumenta a assimilação e o consumo voluntário por causa exatamente dessa palatabilidade aumentada pela proteína. Sempre que uma planta tem um teor de proteína mais alto, ela tem, normalmente, uma palatabilidade melhor do que uma que tem um baixo teor de proteína. Então, o aumento nos teores de nitrogênio na parte aérea das forrageiras sombreadas, que tem sido observado em diversos trabalhos de pesquisa, a gente vai ver a tabela mais na frente, significa maiores teores de proteína bruta na forragem. Além disso, a sombra altera a concentração de outros minerais na forragem, como potássio, fósforo, cálcio e magnésio, entre outros. Aí nós temos aqui nessa tabela o efeito de sombreamento sobre a concentração de nitrogênio no tecido de gramíneas forrageiras. Pânico máximo, que é que a gente chama de green panic, que é o capim sempre verde nosso aqui. Então, no sol, né, ele teve a fonte de nitrogênio em 0,88, na sombra 1,23. Porcentagem de iluminação 40%. Média de 3 gramíneas. Nós tivemos no sol 1,38, na sombra 1,80 porcentagem de nitrogênio. Então, houve aumento aqui e aqui, né? E a porcentagem de iluminação 45%. Essa porcentagem de iluminação é a porcentagem de luz que passa através da copa da árvore, tá certo? Entre uma folha e outra, aquela luz que passa é apenas 45%. Isso aqui... Isso é com dato, eu não sei qual o tipo de capim aqui. Estilosantes, creio. Ele teve também um resultado de 1,80 por 2. Muito parecido, mas houve uma diferença também. E 41% de iluminação. E o Plextatum clandestino, nós tivemos também um aumento com sombra. Então, na sombra, o nitrogênio foi sempre, para essas experiências aqui, na sombra o nitrogênio foi sempre um pouquinho maior, tá vendo, do que no sol, a pleno sol. E aqui nós temos os vários autores, né? Essa outra tabela, a concentração de nitrogênio e potássio nas folhas de 2 espécies de braquiária e na liteira. Na liteira é aquele resto de folha que fica sobre o solo, em amostras coletadas sobre e fora da copa de árvore, ou seja, embaixo da copa da árvore e fora da copa da árvore. Então, a concentração de nitrogênio
sob a copa, embaixo da árvore 2, fora da copa 1,58. Braquiária brisanta, nós chamamos aqui Braquiária decumbens e Braquiária brisanta. Então, na brisanta também, exatamente a mesma coisa. Isso foi uma pesquisa feita com folhas verdes, nitrogênio e potássio. Então, o potássio e o nitrogênio, eles tiveram valores inferiores ao embaixo da copa, embaixo da árvore. Já o Braquiária brisanta, também, né? Também a mesma coisa. Ele teve valores de nitrogênio maiores embaixo, sob a copa, do que fora da copa. Na liteira, né? No material que está no solo já, de folhas caídas. Aí teve aqui o resultado também. Embaixo da copa, 0,20, 1,37, 0,20. E fora da copa, 0,87 e 0,16. Então, para nitrogênio e potássio. Então, houve um aumento, há um aumento, em todo caso, aqui também. Do Braquiária decumbens, a mesma coisa. Na liteira, ou seja, aquele resto de material que está embaixo. Então, 1,13 aqui e 0,27 também sobre a copa. 0,86 e 0,17 fora da copa. Em todos os casos, o nitrogênio, tá certo? Tanto com as folhas verdes como na folha já seca, a quantidade de nitrogênio foi maior sob as árvores. Produção de matéria seca, tonelada por hectare de gramíneas forrageiras, nas fases de estabelecimento de produção em um subbosque de angico vermelho ao sol. Na sombra e ao sol, né? Sob um subbosque e ao sol. Então, aqui nós temos as espécies, Braquiária brisanta, Braquiária pânico máximo, Braquiária decumbens, Sphacellata, Gaianus, Andropogona, Gaianus e Mutica miniflora. Então, nós tivemos aqui resultados, da mesma coisa, sempre superior, no sol, na sombra, tá certo? 13 por 1,72, 10 por 1,72. Então, a sombra teve sempre quantidades menores de produtividade do que a pleno sol. Então, eles têm mais nitrogênio, mas produzem menos do que no sol, né? Em alguns casos, é bem inferior mesmo, como aqui. Isso aqui na fase de estabelecimento, né? Em relação, nós temos aqui a proporcionalidade em porcentagem entre um e outro. Fase de produção mesmo, então quando já estão adultos. Quando já estão adultos, tanto o sol como a sombra, olha, foi muito parecido, um pouco inferior, mas bem parecido. Não teve tanto. Em alguns casos, como aqui, dessa espécie, nós tivemos menos da metade. Aqui também. Já nessa aqui foi bem similar, né? 6,97, a última 2, 6,3, um pouco menor, aqui também um pouco menor, 30% menor. Então, a produção relativa em porcentagem, nós tivemos aqui os valores em relação a porcentagem de produção realmente já adulta. Então, nesse caso, o que aqui a gente vê? Que na sombra, elas vão ter uma produção menor, mas com maiores altos de nitrogênio. Significa o quê? Que a sombra ela tem suas vantagens no geral, né? Da sombra para o animal, folha, tudo mais. Mas a gente não pode considerar que embaixo das árvores vai ter uma alta produtividade de forragem. A gente tem que considerar que embaixo da sombra, a árvore, ela tem outras funções além do que seja somente produção de gramínea. Ela vai produzir um pouco, mas ali a gente tem que considerar que não é uma área de produção intensa e de 100% de segurança. Por isso, a gente tem que considerar que algumas plantas, como o brisante e o decumbens, que são plantas médias, aqui tem uma produção inferior, mas que produz algo. Tá certo? Bom, isso aqui já é um outro assunto, a gente vai parar por aqui. E, no caso, vocês fizeram uma discussão, né, um texto sobre aquela primeira parte, e a gente, essa semana agora, vai trabalhar um segundo texto, continuando aquele lá, e esse texto,
ele vai dar uma